telescópio espacial James Webb detectou luz além das eras das trevas, um período que começou logo após o Big Bang e durou cerca de 1 bilhão de anos. Durante esse tempo, o universo estava supostamente cheio de densas nuvens de gás hidrogênio neutro que bloqueavam toda a luz, tornando as observações diretas das galáxias primitivas quase impossíveis. Mas agora, cientistas descobriram que estranhas fontes de luz estão surgindo dessas eras das trevas, e devemos seriamente questionar se compreendemos o universo corretamente até agora. Usando o telescópio espacial James Webb, ou JWST para abreviar, o mistério das eras das trevas foi resolvido. As descobertas do telescópio mostram que havia luz durante as supostas eras das trevas. Webb observou emissões Lyman alfa, que são produzidas pela interação da luz ultravioleta de estrelas jovens e quentes com o gás hidrogênio circundante. Surpreendentemente, essa luz nos alcança, o que significa que de alguma forma conseguiu penetrar nas densas nuvens de hidrogênio das eras das trevas. Pesquisadores especulam que isso foi possível pela formação de bolhas e canais de hidrogênio ionizado. O hidrogênio ionizado veio das primeiras estrelas e galáxias, que criaram bolhas e canais, e assim, lacunas no gás hidrogênio neutro, permitindo que as emissões Lyman alfa escapassem. A primeira descoberta de emissões Lyman alfa dessa época foi feita há algum tempo, mesmo antes do lançamento do novo telescópio espacial. Pesquisadores conseguiram receber e estudar esses sinais fracos de um período amplamente inexplorado. O telescópio Webb está agora nos mostrando ainda mais detalhes dessa descoberta e tem capacidades muito melhores para detectar e analisar os raios Lyman alfa. Até agora, o quadro geral sugere que as primeiras galáxias e estrelas se formaram muito mais cedo e em uma escala maior do que se pensava anteriormente. Desde seu lançamento em 2022, o JWST nos mostrou uma série de galáxias que já eram muito avançadas e brilhantes durante as eras das trevas. O simples fato de podermos ver essas galáxias mostra que havia ainda mais luz nas eras das trevas do que se pensava anteriormente e que as emissões Lyman alfa não foram as únicas ondas que penetraram a escuridão do espaço. As galáxias descobertas até agora mostram todos os sinais de uma taxa extrema de formação de estrelas e são incomumente grandes. A evidência de intensa formação de estrelas por si só pinta um quadro muito diferente da era primitiva do universo. Se houvesse mais estrelas no passado, então o universo também era iluminado e permeável à luz mais cedo. Com base na situação atual, os cientistas devem considerar a ideia de que as eras das trevas nunca existiram. Uma das descobertas mais significativas do JWST são duas galáxias de alto redshift que são tão antigas que existiram muito antes das eras das trevas. A idade dessas galáxias é tão extrema que, estritamente falando, elas devem ter existido antes mesmo do Big Bang. Isso mostra que algo está errado com nossos dados anteriores. Essas galáxias possuem um número extremamente grande de propriedades que não correspondem aos modelos anteriores da origem do universo. Outro exemplo que atualmente está dando dor de cabeça aos cientistas é a descoberta de um buraco negro supermassivo no centro de uma dessas galáxias, que existiu apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Essas observações desafiam completamente o entendimento atual da escala de tempo cosmológica e nossas antigas teorias de formação de galáxias. O verdadeiro motivo por trás da radiação Lyman alfa é que as galáxias Lyman alfa desempenham um papel crucial no estudo da formação e evolução das primeiras galáxias. Agora precisamos descobrir exatamente o que essas emissões estão nos dizendo. As emissões Lyman alfa são produzidas pela transição de elétrons no átomo de hidrogênio e normalmente são encontradas no espectro ultravioleta. Do nosso ponto de vista, no entanto, as emissões são cada vez mais redshifted porque o universo está se expandindo e a luz das ondas muda opticamente para nós. Esse efeito, no entanto, nos dá a boa sorte de podermos capturar e estudar melhor as emissões. O JWST é virtualmente predestinado a capturar ondas no espectro da luz vermelha. As emissões Lyman alfa, ou LAS para abreviar, são como um farol silencioso para os cientistas dos tempos que consideramos ser as fases mais iniciais do universo. Elas permitem que os astrônomos identifiquem e estudem processos em galáxias que ocorreram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Este deveria ser, na verdade, o período em que as primeiras estruturas do universo foram formadas, e, portanto, as LAS seriam importantes mensageiras dessa época. No entanto, as emissões também podem desempenhar um papel importante e mudar nossa visão do universo, porque não sabemos mais se a ideia do Big Bang é realmente verdadeira. Todas as observações são novas indicações importantes de uma visão de mundo diferente. Os cientistas queriam usar as LAS para esclarecer os processos da reionização. Até agora, a ideia era a seguinte: após o Big Bang, o universo passou pelas chamadas Eras das Trevas, um período em que não havia luz porque não havia estrelas ou galáxias que pudessem produzi-la. Além disso,
o universo ainda era uma sopa muito densa, onde os raios de luz não podiam passar. O ponto em que o universo se tornou brilhante e permeável à luz é o que os cientistas chamam de reionização. As LAS devem ter desempenhado um papel fundamental nisso. Mas e se nem as eras das trevas nem a reionização realmente existiram? Então, os pesquisadores interpretaram erroneamente as LAS até agora. Graças às últimas descobertas do telescópio Webb, o quadro está se tornando mais claro. Ao estudar as LAS, os cientistas podem entender melhor o que estava acontecendo nas galáxias que o Webb nos mostra. As LAS fornecem informações confiáveis sobre quantas novas estrelas jovens se formaram nas galáxias e como o meio intergaláctico se comportou durante essa época. Ao estudar intensivamente as LAS com os telescópios mais recentes, os cientistas continuarão a obter mais informações sobre as taxas de formação de estrelas nas primeiras galáxias e esses dados nos ajudarão a montar o quebra-cabeça. Eventualmente, saberemos se essas galáxias são realmente galáxias bebês em um universo jovem ou se essas galáxias se formaram de uma maneira completamente diferente e são muito mais antigas. As imagens que o JWST nos forneceu até agora mostram galáxias surpreendentemente estreladas e brilhantes. Se quisermos entender o que aconteceu nessas galáxias, precisamos usar todas as fontes de informação disponíveis. Outro telescópio de alta potência, o Observatório Vera Rubin, será lançado em breve para nos dar ainda mais clareza. Tudo o que sabemos no momento é que a força da emissão Lyman alfa é frequentemente um indicador importante da quantidade de formação de novas estrelas. Os jatos também são produzidos em regiões de formação de estrelas que são muito mais jovens. Medindo e analisando essas emissões, os cientistas podem quantificar a atividade de formação de estrelas nas primeiras galáxias e, assim, tirar conclusões sobre os processos que levaram à formação e evolução dessas galáxias. O Webb descobre cada vez mais galáxias LAI. O que este telescópio está realizando é verdadeiramente surpreendente. O telescópio espacial James Webb está olhando mais para trás do que qualquer outro telescópio antes dele e revelou exemplos impressionantes de emissores Lyman alfa que agora são tão importantes para a pesquisa. Uma das descobertas mais notáveis é a galáxia GNZ11, originalmente identificada pelo telescópio espacial Hubble e posteriormente confirmada pelo JWST. Com os dados de medição do Hubble, os pesquisadores ainda pensavam que era um erro porque GNZ11 existia cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Essa idade já era incomum na época do Hubble, mas pensava-se que talvez essa galáxia fosse um erro de medição ou uma anomalia estranha. Agora, graças ao James Webb, sabemos que é real e que o Hubble não cometeu um erro. Os espectrometros do JWST mostram fortes emissões Lyman alfa nessa galáxia, o que novamente aponta para intensa formação de estrelas nessa galáxia. GNZ11 assim inaugurou a revolução na compreensão científica da taxa em que as galáxias podem se formar nas fases mais iniciais do universo. Outro exemplo importante é Mach 0647DJD, uma galáxia descoberta em um aglomerado de galáxias primitivas. Esta galáxia é extremamente tênue e está em uma fase muito inicial do universo. No entanto, as observações do JWST mostram que Mach 0647DJD tem fortes emissões Lyman alfa e está, portanto, produzindo um grande número de novas estrelas. Esta galáxia mostra uma atividade incomum para uma galáxia supostamente pequena e tênue. Ela está a cerca de 13,2 bilhões de anos-luz de distância e também mostra surpreendentemente fortes emissões Lyman alfa. Essas emissões sugerem que EGS-8P7 foi capaz de criar bolhas de hidrogênio ionizado ao seu redor que permitiram que as LAS escapassem. Ainda há a questão de saber se a ideia de reionização estava correta, pois o JWST nos mostra várias galáxias dessa época teórica que são brilhantes demais. Até agora, no entanto, não encontramos sinais de uma escuridão que obscureceu tudo. O buraco negro mais estranho em uma galáxia. Vamos dar outra olhada mais de perto na galáxia GNZ11, que existiu cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Um buraco negro supermassivo foi identificado no seu centro. Esta descoberta levanta muitas questões sobre a formação de tais objetos massivos nas primeiras eras do universo. A presença de um buraco negro tão grande em um estágio tão inicial contradiz as teorias anteriores, que assumem que buracos negros supermassivos se formam pelo colapso de estrelas massivas ou pela fusão de buracos negros menores. Esses processos levam bilhões de anos, e assim este buraco negro é também cientificamente impossível. O que essa descoberta nos diz sobre as antigas teorias e sua veracidade? Temos que considerar que existem mecanismos alternativos para a formação e crescimento rápidos de buracos negros. Uma hipótese é que esses buracos negros ganharam massa rapidamente através da acreção direta de gás em regiões ricas em material no início do universo.
Outras hipóteses sugerem que formas desconhecidas de matéria ou energia exótica poderiam ser responsáveis pelo rápido crescimento do universo. É surpreendente que tão poucos cientistas estejam atualmente dispostos a dispensar oficialmente a ideia de que o Big Bang possivelmente não existiu ou que ocorreu muito antes. A ciência conservadora está atualmente totalmente comprometida em reconciliar a antiga visão de mundo com as novas descobertas, encontrando explicações para uma espécie de formação turbo. Os emissores Lyman Alpha devem ajudar nisso. Mas que evidências existem de que o universo é possivelmente muito mais antigo? O enorme buraco negro na galáxia GNZ 11 indica que a dinâmica e o desenvolvimento das galáxias descobertas pelo Webb eram muito semelhantes às galáxias de hoje. Outras descobertas do Webb também mostram estruturas que indicam um universo bem avançado em sua evolução, e isso apenas alguns milhares de anos após o ponto no tempo em que assumimos que o Big Bang ocorreu. A corrida científica está atualmente a todo vapor. Alguns querem provar que a ideia do Big Bang, das eras das trevas e da expansão estava correta, afinal, e outros estão fazendo de tudo para usar as descobertas do Webb para confirmar ideias alternativas. Inscreva-se no canal agora e aguarde muitos novos destaques em vídeo.